De volta já aqui com Bem Assim. E olha só, pessoal, nós estamos, né, aí vivendo um novo aumento de casos da Covid e muitas pessoas estão precisando se isolar por alguns dias, né, para esperar esse ciclo aí do vírus, né, se completar. A eficácia do isolamento social como medida de prevenção e contaminação pelo novo coronavírus é aconselhada e defendida por instituições de saúde, como a Organização Mundial de Saúde e também o Ministério da Saúde do Brasil. Mas para algumas pessoas esse pode ser um período bastante difícil. A gente vai falar sobre saúde mental e isolamento agora com a psicóloga Carmen Costa, linda, maravilhosa. Já ela está belíssima com esse verde. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Mara. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, falando sobre a importância, né, que a gente tem de cuidar da nossa mente. Pois é, e a gente passou por isso, né, agora no começo do ano. Eu tive Covid, Carmen também, a gente sabe bem do quanto que foi difícil, né, essa questão de isolamento, principalmente quando a gente vem de um ritmo, né, que a gente estava, né, bem agitado, trabalhando, todo mundo presencial, ali saindo com os amigos, né, Carmen? É verdade. Sempre é difícil a gente sair de uma rotina, Sim, né, Mara? E para as pessoas que estão trabalhando, para as pessoas que estavam voltando ao seu ritmo habitual, né, de interação social, de trabalho, de repente, passar novamente por essa necessidade de isolamento é algo que mexe muito, sim. Já começo perguntando, é muito difícil mesmo para algumas pessoas essa questão de se isolar? Então, geralmente a gente percebe que o isolamento ele traz muita dificuldade para algumas pessoas que não sabem lidar com essa diminuição de atividades. Sim. Né? Uma coisa é você ter uma rotina, ter hora para sair de casa, ter hora para voltar, que às vezes nem tem hora para voltar, mas está ocupado, está interagindo com outras pessoas, está em contato com outras pessoas. E outra coisa é, de repente, você acordar e dormir sem ter nada que seja rotineiro, sem Sim. ter um planejamento diário, né? Então, assim, você está em casa, você precisa ficar isolado, você precisa diminuir o contato físico com outras pessoas, né? Diminuir, às vezes, até o ritmo de trabalho, porque o corpo não aguenta. Né? E assim, isso é o que torna difícil, né? Você acordar e dormir e de repente, sem um planejamento também, ter saído de sua rotina. Porque uma coisa é quando você planeja um mês de férias. Sim. Né? Porque você substitui. Do nada, né? Outra coisa é quando do nada você precisa modificar isso. Sim. E principalmente, Mara, que eu acredito que é o que pesa mais, você modifica por um adoecimento. Sim. Né? Porque quando você modifica um processo, como eu falei, você vai entrar de férias, então você deixa aquela rotina habitual para adquirir outra, é um planejamento, né, benéfico, é uma coisa que você está bem para fazer. Quando você deixa por um processo de adoecimento, o processo de adoecimento em si, ele já modifica a sua forma de pensar, né? Então, isso acaba pesando muito mais. Os workaholics, né, que chamam aí... Nome chique, gente. Eles devem sofrer muito, aquela galera, gente, que gosta de trabalhar, né? Que passa ali o dia, a semana toda trabalhando. Isso, que não tem hora para começar e nem tem hora para terminar, né? Essas pessoas que acabam sendo compulsivas pelo trabalho, Mara, primeiro a gente já tem que fazer uma reflexão a respeito disso. Só tem que começar antes, né? Tá? Tipo assim, o que é que me faz estar tão envolvido com o trabalho? Né? É uma cobrança que eu tenho de perfeição, né? De saber que eu dou conta, de demonstrar que eu dou conta. Sim. Ou é um movimento de fuga? Porque muitas vezes também é uma fuga do contato com as suas questões, com as suas relações. Né? Então eu demoro mais para chegar em casa. Uma das coisas que a gente viu muito na pandemia, principalmente no começo da pandemia, foram as dificuldades que surgiram nas relações familiares, nas relações filiais, né? Então, assim, estar em casa, acompanhar uma rotina de casa, que não era uma coisa habitual, né? Muitas pessoas saíam pela manhã, voltavam à noite, então os próprios casais não estavam juntos muito tempo, né? E aí, de repente, com o isolamento, com a necessidade do isolamento, essas relações acabaram tendo que acontecer. Né? Então, marido e mulher, pais e filhos, né? Relações familiares de uma forma geral.
Então, muitas vezes, a entrega do trabalho pode estar sinalizando algum movimento de fuga também, né? De fuga da minha pessoa para com essas relações que eu tenho e muitas vezes de mim comigo mesmo, né? Porque eu estou ocupando a minha mente com tantas outras coisas que eu não entro em contato com as minhas questões. Isso mesmo. E para quem, né, é totalmente o contrário ali do workaholic, para quem gosta de ficar sozinho, né, que já é ali uma própria, né, ostrinha, um próprio caramujo. E aí, ter o isolamento é algo bom ou é algo ruim? Então, a gente precisa saber separar que o isolamento necessariamente não necessita estar na condição de esquiva social. Sim. Né? Então, assim, o isolamento ele evita que a gente esteja em contato físico com outras pessoas, mas a gente pode manter e deve manter esses contatos, né, de forma virtual. Sim. Então, é com ligação, é com mensagem, é com chamada de vídeo, porque quando você evita mesmo o contato, quando você se isola de todo e qualquer contato, totalmente, né? acaba também não sendo uma coisa legal, né? Como eu falei há pouco. O contato comigo mesmo, né, faz com que eu entre literalmente em contato com as minhas questões pessoais. Sim. E às vezes a gente não sabe lidar com isso, né, com o que eu sinto. Eu fiz uma enquete no meu Insta sobre que outros sentimentos também se tornam presentes durante o período de isolamento. Porque muitas pessoas começam a pensar sobre a morte, sobre a finitude, né? Porque a pandemia trouxe para a gente essa reflexão, né? Da possibilidade, da iminência de morte. E muitas outras pessoas, diante dessa possibilidade, começaram a sentir medo de alguém da família adoecer, medo de ser o agente contaminador da família. Sim. Né? Medo de precisar de hospitalização e como é que eu vou me hospitalizar, onde é que vai ter vaga, será que vai ter vaga, né? Então, assim, esses sentimentos de medo, de angústia, de ansiedade mesmo, eles se tornam presentes e quando você não tem uma rede de apoio, né, nesses amigos, nos familiares, nas pessoas com quem você mantém o contato, mesmo que virtual, isso acaba trazendo para você um sentimento, intensificando muito mais o que você está sentindo. Sim. Né? Então, o isolamento ele é importante, ele é necessário, mas a gente não precisa se esquivar do contato social. Tá, já que você entrou aí nesse tema, eu queria muito que se a gente pudesse falar, né, para quem está nos assistindo, como lidar com o medo da morte. Porque assim, eu vou até citar aqui o meu próprio exemplo, né? Logo quando eu peguei o meu teste que ele deu detectado, lá que aparece no detectado, eu fiquei muito assustada, né? Porque na minha cabeça já vieram os números que a gente tem da pandemia. Você falou, né? Você já tem um histórico. Então a gente vê ali os números da pandemia, mais de 500 mil mortes aqui no Brasil, e enfim, no mundo todo, milhões de pessoas infelizmente chegaram a falecer. E mesmo eu, com 2 doses da vacina, ainda assim me bateu aquele medo. Como lidar com isso? Então, só fazendo um parêntese para o que você está dizendo, quando eu peguei Covid pela primeira vez, porque essa é a segunda, eu coloquei que o que foi pior foi a minha saúde mesmo mental, né? A organização dos meus pensamentos, mais até do que a sintomatologia, né? E é bem isso que você está trazendo. O pensamento, ele surge, né? E qual é a importância? A gente precisa acolher o nosso pensamento. Porque não adianta a gente evitar e fazer de conta que não, tá tudo tranquilo, né? Não estou sentindo muita coisa, então tá de boa para mim. Né? Não, a gente sente medo mesmo e a gente precisa acolher esse medo, né? Para que a gente compreenda por que ele está surgindo, né? Existe fato, eu estou vendo lá os números, mas como é que eu estou, né? Diante da sintomatologia? Tem algo que denote gravidade para mim? Porque muitas vezes o que acontece com o nosso pensamento é isso. A gente tem um pensamento automático, um pensamento vai puxando o outro. Se a gente não para trazer para o que é real para a gente, para o que é funcional, né? É o que a gente chama de pensamento distorcido. A gente começa a distorcer a nossa realidade, né? E aí torna esse sentimento negativo muito maior do que ele realmente é. Então, para todos os sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, a gente precisa acolher. Tá. E aí, como lidar com essa breve realidade, né? Porque assim, o isolamento, agora mudaram, né, as regras. Não é mais daquele jeito, você tem que ficar isolado por 14 dias, né? Agora são alguns casos 10, outros 7, outros 5. Outros 5. E aí, como lidar com isso? Então, uma coisa que eu sempre enfatizo
da gente procurar ocupar o nosso tempo com coisas que nos agradam. Né? A gente precisa encontrar formas de produzir serotonina no nosso corpo. Né? Então, se eu consigo fazer uma atividade física, mesmo que seja lá no quarto, né? Onde eu estou, eu vou fazer um alongamento, eu vou fazer uma meditação, eu até vi que você colocou, né? Eu tentei, estou começando a fazer, mas percebi que o meu corpo não aguentou e parei. E é isso mesmo, é respeitar os sinais que o nosso corpo dá. Né? Então, o que eu consigo fazer para que eu me sinta bem? Né? Eu vou ler um livro, eu vou assistir uma série, eu vou produzir. O isolamento, ele não nos traz a incapacidade. Né? Então, quantos projetos a gente pode ir lá, colocar em prática? Quantos cursos a gente pode fazer online? Cursos rápidos de uma semana, né? De 15 dias às vezes, de final de semana, ver lá uma aula que está guardada e que nunca mais... Então, assim, a gente precisa utilizar esse tempo, Mara, para fazer coisas que nos façam sentir bem. Porque, na verdade, o que faz com que a gente se sinta mal, como eu falei, é o tempo ocioso, a gente começa a pensar um pensamento pequenininho que passa aparentemente desapercebido, mas a gente vai alimentando, e quando a gente menos espera, a gente realmente não está bem. E percebeu que está surgindo sentimentos que não são agradáveis, que você não está sabendo lidar, que você não está compreendendo, busca ajuda profissional. Né? Porque muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de admitir que precisam de ajuda. Né? E aí eu fico sofrendo. Eu tenho uma paciente que falou para mim, Carmen, eu prefiro pensar em coisas que vão acontecer, que são ruins, porque se acontecer, eu já estou preparada. Se vier o bom, eu já estava preparada para o ruim. Né? Então, assim, eu preciso de ajuda para isso. Porque enquanto eu penso, a energia que eu gasto para me preparar para o ruim, me tira da possibilidade de vivenciar coisas boas que acontecem no dia a dia. Podem ser coisas pequenininhas, mas estão ali acontecendo. Né? Então, assim, percebeu que não está legal, não está conseguindo planejar coisas que sejam legais para o seu período, seja de 5, 7 ou 10 dias, procura ajuda, procura uma orientação, às vezes um aconselhamento pontual, né? Mas que é necessário e que vai fazer a grande diferença. E uma coisa boa que aconteceu na pandemia, né? A gente também tem pontos positivos, gente, da pandemia, eu acredito, né? Foi, inclusive, a teleconsulta, né? Ela auxiliou muitas pessoas, inclusive tem auxiliado durante esse período, agora que a gente está vivendo, que são pessoas que acabam desenvolvendo ansiedade, né? Que ficam ali com medo até mesmo de ter recaídas. E aí ela tem ajudado muito essas pessoas que não podem ir presencialmente buscar ajuda, os tratamentos. Né? E que se sentem, às vezes, até mais segura por fazer, né? A teleconsulta, a consulta online. E que a gente pode fazer isso de uma forma segura também para o paciente, né? E como eu falei, ajudar. Muitas vezes, Mara, a pessoa que apresenta aí um quadro de ansiedade, um quadro de depressão e às vezes até um quadro de síndrome do pânico, que são situações que a gente tem vivenciado muito, né? Principalmente nos adolescentes, né? Por incrível que pareça, a gente tem um número crescente de adolescentes que estão aí desenvolvendo quadros de ansiedade consideráveis e que aí vamos perceber que não é apenas a pandemia, mas é toda uma história que se vivencia anterior. Né? Como a gente falou agora há pouco. Às vezes aquela relação familiar não é uma relação legal. Estar em casa não é algo legal. Né? A minha empresa ainda não se sustenta por si só. Então, o medo que eu tenho, o receio que eu tenho que o negócio não continue. Né? Então, são situações que antecedem a pandemia e que até então não se tinha pensado, não se precisou entrar em contato. E aí, com esse evento, né, as pessoas começam a entrar em contato com essas questões. E aí, aflora o que já estava lá guardadinho, né, que é uma predisposição para um quadro ansioso, depressivo. Ela é muito maravilhosa, gente. Dicas aí, qual que é a mensagem que a gente pode deixar, então, para o pessoal quando falamos de saúde mental e isolamento, né, durante essa época? Primeira dica. Prestem atenção no que vocês sentem. Né? Eu costumo ouvir muitos pacientes dizendo assim, eu acordei taquicárdico, acordei com o coração acelerado, não sei porquê. Sempre tem um porquê. Né? Só que eu preciso parar para conseguir entrar em contato comigo.
né? Então, ver quais são os pensamentos que estão se enfatizando no teu cotidiano, né? De que forma você está direcionando o seu pensamento, o que é que você está alimentando para a sua vida, né? Ver se isso é real, condiz com a sua realidade. E se você perceber que está frágil emocionalmente, se permita buscar ajuda. Né? A gente não tem que estar sofrendo ali, agarrado com um sentimento que não é legal. Procura ajuda profissional para organizar melhor aí, né, esses pensamentos e deixar florir coisas melhores. Muito bem. Quem quiser mais dicas, como é que pode fazer, hein? Então, segue lá o Psico Carmen Costa, né? Conversa comigo no direct. E eu faço atendimento presencial e online. Qualquer coisa é só ligar para o 9810-7468. Muito bem. Obrigada, meu amor. Obrigada, linda. Muito bom aqui. Parabéns, viu? Obrigada. Você que está aqui ligadinho comigo, não vai sair daí. Ainda tem mais um bloco aqui. A gente volta já já.